O outro Lameque é filho de Matusalém, é o pai de Noé. Então é outro Lameque, não é o mesmo Lameque. Então cuidado com isso. Existe um Lameque aí, filho de Belial, né, que seguiu os caminhos lá de Caim. E existe o outro Lameque, que é do lado bom, que veio da família de Sete, que é pai de Noé. Então esse segundo Lameque, quando tinha 182 anos, é que nasceu então Noé, e ele viveu aí 777 anos total da sua vida. Parte 2 então, um mundo totalmente depravado. O mundo de Lameque era ingrato e cruel. Voltando-se contra o Senhor, seus descendentes cometeram os pecados mais hediondos e abomináveis. Tópico 1, devassidão sexual. Tópico 2, violência sem limites. Tópico 3, resistência à graça divina. Tópico 1 então, devassidão sexual. O exemplo de Lameque logo viria a replicar-se por toda a descendência de Adão. A família tradicional foi se degenerando. Os pecados sexuais agora eram cometidos como se nada fosse proibido. Não havia limites à fornicação nem ao adultério. Até os mesmos descendentes de Sete portaram-se levianamente em meio àquela imoralidade crassa e gritante. Corromperam-se até o inferno. Relata o autor sagrado: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Então agora o exemplo de Lameque, que se torna o primeiro bígamo. Então ele escolhe duas mulheres, se casa com essas duas mulheres, se junta com essas duas mulheres. Então esse exemplo é seguido por seus descendentes e até os filhos de Deus, até a geração santa que existia ali, até a geração que veio de Sete, uma geração que adorava a Deus. Eles se corromperam também. Viram as filhas, os descendentes de Lameque, que viviam no pecado. E eles então se prostituíram com essas mulheres. Eles escolheram as que quiseram, escolheram e se juntaram com essas mulheres. Muitos deles, é claro, eram casados, muitos deles também eram solteiros e se misturaram. Então ali havia adultério, prostituição. Então veja só que o pecado se alastrou e corrompeu até o povo de Deus. Uma coisa terrível. E hoje acontece muito, infelizmente, no mundo que estamos vivendo. Muitos são os filhos de Deus que têm se corrompido, têm se misturado com esses filhos de Belial, têm participado de suas festas, têm participado até dos seus festejos que se dizem cristãos, têm participado de suas festas em homenagem a tantas pessoas, até coisas que são totalmente depravadas. Muitos filhos de Deus estão participando dessas coisas, se misturando com o mundo. Será que eles não veem que o Espírito Santo não vai ficar em contenda com essas coisas o tempo todo? Vai acabar deixando-os? Infelizmente nós temos muitos que estão se corrompendo, que estão se misturando com esses filhos de Belial, que estão participando dos mesmos pecados. E a Bíblia diz bem claro que nós temos que nos separar para Deus. Podemos pregar para essas pessoas, podemos ajudá-las a encontrar Deus, podemos orar por elas, ministrar curas a elas, ministrar libertação a elas, mas nunca participar de seus pecados, participar de suas festas, de suas coisas que são depravadas, que são cheias de pecado. Devemos nos separar para Deus. Tópico 2, violência sem limites. Os excessos daquela gente redundaram uma geração truculenta e implacável. Os assassinos eram cultuados como heróis. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. O que dizer do nosso tempo? Embora não sejamos tão fortes, nem tão longevos, em nada diferençamos-nos dos filhos de Lameque. Nunca o homem fez-se tão imoral quanto hoje. Então veja só que como havia gigantes, descendentes aí de Caim, então os filhos de Deus começaram a ter relação com essas mulheres. Nasceram também daí alguns gigantes que foram
famosos. Então era só uma união, filhos de Deus com filhos de Belial. Filhos de Deus com filhas dos homens, são chamadas aí. E nasceram filhos que se tornaram violentos. Tinha uma inteligência que vinha de Deus, tinha uma sabedoria que vinha de Deus, que antes eles eram. E agora se juntam com pessoas satânicas, então se tornam piores ainda do que aqueles que eram descendentes de Lameque. Assim também acontece hoje. Quantos ex-filhos de Deus estão aí comandando coisas terríveis, corrupção, comandando grandes empresas, pessoas que têm uma base bíblica, que conheceram Deus no passado. Veja aí a maior nação do mundo, os Estados Unidos, uma nação que era aí de 75% de evangélicos, que se tornou hoje. Veja, os seus descendentes são inteligentíssimos, mas estão usando essa inteligência para o mal. Estão cada dia mais desviados do Evangelho. E no Brasil está cheio de gente assim. Principalmente os que têm entrado para a política. Têm se corrompido, têm se tornado homens perversos, homens corruptos, que têm trago escândalo para o Evangelho. E nós temos exemplo bem atual, infelizmente. É a mistura do povo de Deus com o povo de Satanás. Tópico 3, resistência à graça divina. Por muito tempo o Espírito de Deus instou junto com aquela geração para que se convertesse e deixasse seus maus caminhos. Chegou, porém, o dia em que Deus deu um basta em tudo aquilo. Declarou o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. A graça de Deus, ainda que é perfeita e infalível, pode ser resistida, haja vista a geração que saíra do Egito rumo a Canaã. Não obstante os milagres que a presenciara, endureceu seu coração de tal forma que veio a ser rejeitada pelo Senhor. Hebreus 3, 8. Isso significa que mesmo hoje há crentes que reagem contrariamente à graça divina. Hebreus 3,15. Sim, apesar de saber que o juízo divino é certo. Então os homens se corromperam tanto, pecaram tanto, o pecado começou a se multiplicar tanto, que Deus deu um basta. Primeiro, diminuiu a vida para 120 anos. E em segundo lugar, Deus resolveu acabar com a contenda que existia entre o Espírito Santo e o ser humano que estava na terra. Então Deus resolveu dar um basta nisso. Isso não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem também é carne. Então o homem, a carne, puxava para o mundo, para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, que era dirigido, instigado por Satanás. Então havia uma contenda terrível. O espírito puxava para Deus, mas o corpo, a carne, o pecado, puxava para Satanás, puxava para a terra, para longe de Deus. Então havia uma contenda terrível. E o que Deus resolveu fazer? Enviar o juízo sobre eles, terminar com isso. Assim também a raça humana, hoje, os homens estão aí vivendo em contenda o tempo todo. É o espírito lutando contra a carne. É uma luta constante. Tanto na vida do crente existe essa luta interior, como também existe lá o mundo se oferecendo a nós. Então você tem que lutar contra si próprio, vencer a luta da carne contra o espírito contra a carne. E essa luta só é vencida se a alma estiver alimentada pela palavra de Deus e o espírito alimentado pela oração. E o corpo enfraquecido pelo jejum. Aí você vence facilmente essa luta. E existe a luta nossa. Nós aqui na terra, no meio de uma geração perversa, pecadora, nós não podemos gostar das mesmas coisas, não podemos participar das mesmas coisas que eles, não podemos amar o mundo e o que existe no mundo, porque isso nos torna inimigos de Deus.
Então veja bem que a graça de Deus pode ser resistida, como sempre foi e continua sendo. Quantos estão aí resistindo à graça de Deus? O pecado tem entristecido Deus nos dias de hoje. Esse pecado terrível que anda por aí. Violência, prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Homens viciados em droga, em bebida alcoólica, em cigarro. Está aí por aí a devassidão, festas promíscuas, coisas terríveis. O pecado tem se alastrado cada dia mais. A corrupção dos homens é terrível. Uma geração perversa, má, que cada dia pensa em fazer mais maldades, mais coisas ruins. A violência tem crescido assustadoramente. Os filhos desobedientes aos pais. Adultérios, prostituição. Se alastrando cada dia mais, entristecendo Deus, assim como entristeceu naquela época. Então o juízo veio sobre eles com o dilúvio. E certamente o dilúvio vem sobre essa geração mais perversa que existe hoje, com a grande tribulação. Então você permaneça firme. Jesus está voltando para nos levar para Ele e nos livrar dessa época terrível que vem sobre o mundo, que é o juízo de Deus sobre esses que estão vivendo em pecado. Parte 3, o mundo condenado à destruição. Noé pregou aos seus contemporâneos durante muito tempo. Mesmo assim, a sua geração não se curvou aos apelos divinos. Que a diferença dos ninivitas que deram ouvidos à pregação de Jonas. Jonas 3,10. Então nós vamos ver aí que a pregação de Noé foi longa. Ele sempre dizia, vai vir aí o dilúvio. Mas eles não acreditavam. Quem sabe chamavam Noé de maluco. Quem sabe fizeram tanta piada com Noé. Mas Noé estava ali fazendo a arca, se preparando. E a Bíblia diz em Hebreus que quando Deus diz para Noé o que ia acontecer, lá em Hebreus 11 diz, Noé, por causa da sua família, construiu a arca. Ele pensou imediatamente na sua família, como salvar minha família, como preservar minha família do juízo de Deus. E ele então construiu aquela arca, esperando trazer a sua família junto com ele, para que a sua família escapasse do juízo de Deus. Nós perguntamos a você, você está construindo a sua arca? O juízo de Deus já vem. O que você tem feito pela sua família? Você tem ensinado para eles a palavra de Deus? Tem advertido quando eles pecam, quando eles erram, quando se distanciam de Deus? Isso é construir a arca. É ler a Bíblia com a sua família. É combater o pecado que vier sobre cada um deles. É ensiná-los o caminho correto a seguir. É lutar para que eles também sejam salvos. É preciso cuidar da família. Olha, Jonas foi enviado a pregar em Nínive. Mas ele foi para Tarsis. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E Deus fez tudo o que era preciso fazer para que Jonas fosse removido daquela ideia de fugir e viesse pregar em Nínive. Aquele povo em Nínive era um povo pecador. Mas quando Jonas entra e proclama o juízo de Deus, todos se arrependeram. Fizeram um jejum coletivo. Temeram morrer. Temeram o juízo de Deus. A nossa geração não consegue enxergar o juízo de Deus próximo. E nós devemos avisá-los, como Noé fez na sua época. Avisar a todos. Vem aí o juízo de Deus. E o homem tem que estar pronto, porque senão passará pelo juízo. Inclusive aqueles que se dizem cristãos, mas estão vivendo no pecado, ficarão e passarão por essa grande tribulação, por esse grande juízo de Deus que vem sobre aqueles que vivem em pecado.